tenho o privilégio de abrir a palavra de Deus com os irmãos no Evangelho segundo escreveu Lucas, São Lucas capítulo 5. Se os irmãos me permitem, eu lerei na NVI. Tem um pequeno detalhe só aqui de diferença entre a NVI e a ARA, mas que não compromete a vossa compreensão. Nova Versão Internacional e Almeida Revista Atualizada. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações hoje pela manhã. Queridos irmãos, sempre que lemos um texto bíblico, e a gente aprende isso, nós pastores, nós pregadores das Escrituras, nós aprendemos isso no seminário, na faculdade teológica, nos cursos de homilética, de pregação, de exposição bíblica ou de interpretação bíblica, que quando lemos um texto bíblico como este que acabamos de ler, essa porção magnífica do Evangelho, nós somos desafiados a fazer 2 perguntas. A primeira delas é o que o texto significou para os seus leitores originais. E aí os teólogos vão chamar isso de exegese, né? Essa preocupação com o ambiente histórico, com o contexto social, com a intenção, provável intenção do autor, né? A instrumentalidade do Espírito Santo. O que a instrumentalidade do Espírito Santo quis fazer na mente, no coração de Lucas, ao registrar essa narrativa tão preciosa, tão bendita. O que o texto significou para os seus primeiros leitores? Como é que o pessoal da igreja antiga, que começou a ler os evangelhos e teve acesso ao evangelho de Lucas, um evangelho que se baseia no proto-evangelho, no evangelho de Marcos, mas Lucas, com o seu grego, com o seu koiné sofisticado, com a sua linguagem rebuscada, com o seu léxico, com o seu vocabulário. Eu guardo essas palavras, léxico, vocabulário, porque eu sou professor de língua e literatura, fazendo um parênteses aqui, né? De gramática, né? Mas eu vou deixar o professor de lado e quero me ater aqui ao pregador e à pregação hoje de manhã. Mas o vocabulário, a gramática, a linguagem do Lucas é mais rica, mais variada, mais erudita do que o vocabulário e o texto grego de Marcos. No entanto, Lucas se baseia em Marcos e ele começa o seu evangelho dizendo
Muitos já se dedicaram, verso 1 do capítulo 1, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, diz Lucas. E ele continua dizendo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Lucas parece, esse texto, esses primeiros versos, parece uma introdução de um documentário, né? Desses aí da Globo News, né? Parece um texto jornalístico. O Lucas é muito cuidadoso na forma como ele descreve Jesus, seu ministério e a mensagem do Evangelho. Mas essa pergunta, portanto, o que o texto disse para os seus primeiros leitores é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que o texto nos fala hoje, que é uma preocupação mais hermenêutica, mais de aplicação, mais de devoção, mais de obediência. É a teologia na prática, no chão das coisas da nossa vida, não é? São aquelas questões que aparecem na fila do pão, né? No cotidiano mais básico, no varejo dessas nossas rotinas, né, do nosso cotidiano. O que o texto significou para os seus primeiros leitores? O que o texto significa para nós hoje? Duas perguntas importantes. O texto, a primeira pergunta, não é difícil de entender, uma narrativa do caráter messiânico de Jesus, a capacidade que o Messias tinha de realizar milagres. Os milagres de Jesus atestam o fato de que ele era o Messias, né? E mais do que isso, esse texto, para os primeiros leitores, deixou claro a respeito da conversão do coração de Simão Pedro. E coisas assim, uma narrativa simples, né? Jesus está à beira do lago do Mar da Galileia, que Lucas com precisão chama de Lago de Genezaré, era um lago, e ele está ali meio acuado por uma multidão, e ele precisa de um púlpito para pregar, e ele usa um barco como um púlpito na beira da praia, daquele lago, e ele começa a falar. O Lucas, que é sempre muito preciso, não diz o conteúdo da mensagem de Jesus, da proclamação de Jesus, do Senhor, mas muito provavelmente ele falava sobre o reino de Deus, esse é o tema de Jesus. Muito provavelmente ele falava sobre metanoia, sobre conversão. Esse era um anúncio, essa era a forma e o conteúdo da mensagem de Jesus, do Messias. Lucas não detalha, mas nós podemos deduzir. Quando ele termina de pregar, de falar, verso 4, ele olha para a multidão, talvez uma multidão, um agrupamento, um ajuntamento de pessoas como o nosso aqui, dezenas de pessoas, ou talvez até mais, centenas. Lucas também não cai nesse detalhamento, não se dedica a esse detalhamento, mas era uma multidão, muita gente. E no meio daquela multidão, o Senhor pessoaliza a sua fala, ele olha para Simão e diz, Simão, na versão de Almeida Revista Atualizada, na Ara, diz, passa-te ao largo. É poético, né? É poesia de Almeida, português, tradutor da Bíblia, não é? Passa-te ao largo, ou seja, vá para o mar alto. E na versão que eu leio hoje de manhã, vá para onde as águas são mais profundas. E aí eu começo então a procurar, com o auxílio do Espírito Santo, perguntar o que esse texto, que a princípio narra o milagre de Jesus, atesta que Jesus era o Messias e descreve o encontro de Simão, filho de Jonas, depois chamado de Pedro, com essa realidade de Jesus sendo o Messias. A segunda pergunta, então, eu começo a tentar responder com os irmãos a partir desse verso, a partir do verso 5, verso 4, vá para onde as águas são mais profundas. A partir do verso 4, nós começamos então a pensar na nossa vida. Vá para onde as águas são mais profundas. Eu citei Agostinho agora há pouco. Durante boa parte da sua pregação ministério, Agostinho pregou de forma alegórica. Ele percebia que os textos bíblicos tinham uma alegoria. Depois ele abandona um pouco esse método, né? E começa a pregar mais expositivamente. Mas eu queria, pastor, com uma intenção devocional, fazer uma leitura desse texto que nos alimentasse a fé hoje de manhã. Não chega a ser uma alegoria, mas tem conotações bem fáceis de compreensão para todos nós. Vá para onde as águas são mais profundas. Eu quero pensar com os irmãos sobre o contraste
desse convite do discipulado que Jesus então começa a fazer, porque é mais do que pescaria, é um convite para a proximidade com Ele, para um relacionamento mais íntimo com Ele, para um nível de compromisso com o Mestre, com o Rabi, com o Messias, com o seu Senhor, que passa a ser alegorizado, passa a ser comparado, passa a valer-se da metáfora de alguém estar na beira da praia e não conseguir pescar, com a necessidade desse pescador, desse alguém, ir para águas profundas, porque é lá onde estão os peixes. Nós vivemos num momento, e eu quero contrapor então duas realidades. Nós vivemos numa realidade social, sócio e espiritual de imensa superficialidade. Você concorda comigo? A superficialidade, disse Richard Foster num clássico devocional chamado Celebração da Disciplina, é o mal, é a praga do nosso tempo. A superficialidade. A superficialidade está presente em quase todas as dimensões da nossa vida. Eu diria, exemplificando, que ela está presente na cultura. Quando eu era menino, nos anos 70, outro dia nós jogávamos bola, né? 5 anos de diferença, ele era o dono da bola, ele falava assim, fica quieto aí, senão não dou um cascudo. Agora não, agora a gente está no mesmo nível, né? Mas quando eu tinha 10, você tinha 15, então você era o dono da bola, né, reverendo? Mas quando eu era menino, a gente ligava o rádio, a gente ouvia Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim. Hoje a gente ouve o quê? Não vou nem citar. É impróprio para um púlpito reformado, né? Mas há uma decadência estética, cultural enorme. A gente liga a televisão, sobretudo os canais abertos, mas também nos canais por assinatura, né? Eu lembro que quando começou a ficar difundido e popular TV por assinatura no país, um dos comentários é o seguinte, não tem anúncio. Não tem anúncio. Hoje a gente tem tanto anúncio quanto na TV aberta, né? E é muito difícil você estar com controle remoto e achar alguma coisa que vale a pena a sua atenção, que mereça a sua atenção, que acrescente algo, algum conhecimento, né? A superficialidade é o mal do nosso tempo. As pessoas não leem mais, né? Não é que o livro, papel físico esteja morrendo, a leitura está morrendo, né? Eu pastoreio e moro na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande ABC. É tão São Paulo que tem muita gente que não sabe como termina um bairro de São Paulo e começa São Bernardo, né? É mais do que Niterói, que é marcado pela ponte Rio-Niterói. Tem uma marcação visual de 13 quilômetros, assim, que está o Rio, aí tem a Poça d'Água, a Baía da Guanabara, e tem Niterói, que tem a melhor visão do Rio de Janeiro, né? Assim, eu sei porque eu sou de lá também, né? Estudei por lá e tenho muitos amigos lá. Mas São Bernardo é uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes. São Bernardo tem 3 livrarias e a terceira fechou agora. Tinha 3 livrarias. No entanto, São Bernardo tem 200 farmácias e quase 200 pet shops. Você não precisa ser um sociólogo para chegar a algumas conclusões, né? As pessoas estão paupérrimas intelectualmente, culturalmente, porque não leem, 3 farmácias, né? Mas se entopem de remédio para dormir, para acordar, e chama cachorro de filho, vem aqui com o papai, né? Se isso não é um empobrecimento cultural desse nosso tempo, globalizado, digital, eu não sei mais o que é pobreza, o que é superficialidade. Eu poderia ficar aqui gastando um tempo precioso da exposição bíblica, citando esses exemplos, mas não vou fazer. Só mais um. A superficialidade dos relacionamentos. Tem um pensador polonês chamado Bauman, Zygmunt Bauman, que diz que nós vivemos num tempo líquido. E a metáfora é que uma coisa sólida fica fixa no lugar. Você põe um objeto sólido, ele fica ali onde você o coloca. Mas se você derrama 5 litros
de algum líquido no mesmo lugar, ele se esparrama, você não controla, ele se espalha. Certo? Esse é um tempo de liquefação, as coisas estão liquefeitas, os relacionamentos estão sendo liquefeitos. Antigamente a gente dizia que namorava, depois ficava com, e agora a gente diz, estou indo na igreja tal. O estar indo na igreja A, B ou C é o correspondente com estou ficando com fulana. Você não diz nem mais que é frequentador, estou indo na igreja do Jardim Imperial. Aqui não foi um péssimo exemplo. Todo mundo está comprometido. Né? Você entra no prédio que você mora há uma década, você entra no elevador e uma pessoa se aproxima de você que você conhece de vista, preste atenção a essa expressão, conhecer de vista. O que significa conhecer de vista? Quase que uma contradição de termos, né? Para você conhecer tem que ser de perto, né? de exame. No texto bíblico, no Antigo Testamento, conheceu Abraão, a sua mulher, significa que eles tiveram uma relação íntima e que ela engravidou. Não é? Conhecimento significa algo muito mais profundo no pensamento antigo, hebraico e até dos outros povos antigos. Mas a gente conhece de vista o fulano que mora no 215, e a gente entra no elevador e o fulano do 215 também entra. Você mora no 315. E aí você se conhece de vista. Ele entra e o que você fala para ele? Oi, oi. É quase um grunhido, né? Oi, oi. Uma despessoalização, né? E aí se você tem ali vários andares, digamos que você morasse mais alto, lá no 15º ou no 18º andar, e entra uma pessoa do 16º, vocês têm que ir até o térreo. Olha que angústia, né? E aí você fica ali naqueles segundos eternos, nesses nossos encontros superficiais e vãos, e esquisitos, e desumanizados, e o máximo que a gente diz é: está calor, né? Superficialidade. A gente não se... E a gente faz isso com a fé, a gente faz isso com o Senhor. Nós temos reduzido a nossa fé, muitos de nós, especialmente na chamada igreja evangélica nesse país, aos eventos religiosos, a cantar música gospel, a pôr um adesivo no carro, não é? Eu chamaria isso de uma espiritualidade ou de um cristianismo de beira da praia. Gente que empresta o barco para Jesus. Simão, empresta o barco para o Senhor. Eu sou simpatizante da causa. Né? Pode usar meu barco de púlpito, Senhor, como púlpito. E como é que a gente sai dessa situação estranha, à luz das Escrituras, bem estranha, de cristianismo de beira da praia, e vamos para o verdadeiro cristianismo, para o cristianismo que tem a ver com discipulado, que tem a ver com obediência, que tem a ver com congregar-se, tem a ver com servir no corpo, tem a ver com salgar e iluminar a sociedade. É necessário uma transposição, e o Senhor, nesse texto, estabelece essa transposição. Primeiro, ele nos pessoaliza. O cristianismo não é individualista, mas é pessoal. Não há cristianismo de multidão. Não há discipulado de multidão. Jesus chama para perto de si, diz Marcos, no início do seu evangelho, aqueles que ele quis, ele escolhe, ele elege. Ele chama para si. Para estar com ele, para aprender com ele, para experimentar a salvação, a redenção, o discipulado. E depois, ele os envia a pregar. É assim que Marcos escreve, o chamado dos 12, os primeiros discípulos. Mas ele os chama pelo nome. Jesus os chama pelo nome, e ele é tão pessoal que ele dá até apelido. Vocês são os filhos do trovão. Você vai ser chamado de pedra. Pessoal. Ele vira para Simão, verso 4, e diz: jogue a rede nas águas mais profundas.
cristianismo e Jesus de Nazaré, o Cristo, não nos fulaniza. Conhece o verbo fulanizar? Ele não nos fulaniza, ele nos pessoaliza. Para Jesus de Nazaré, para o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sou um número de RG e um número de CPF, eu sou uma pessoa que Ele amou e por quem Ele morreu. Eu tenho nome, eu tenho sobrenome, Ele tem propósitos eternos, perfeitos para a minha vida. Para você sair da situação de beira da praia, reconheça então que Ele vê a mim e a você como pessoas a quem Ele ama e por quem Ele morreu. E aí Ele pessoaliza, Ele diz, vá para as águas profundas. Como é que o Simão sai da beira da praia, desse cristianismo água com açúcar? Em São Paulo há a expressão meia boca, não é? Esse cristianismo de final de semana. C.S. Lewis brada uma trombeta profética ao dizer que o Senhor não quer os nossos finais de semanas e as nossas moedas no gasofilácio. Ou damos a Ele toda a nossa vida e tudo que somos, ou não lhe damos nada. E Ele diz, vá para onde as águas são profundas. A única coisa que é requerida para fazermos essa transposição da beira da praia para as águas profundas é a obediência à palavra do Cristo. Obediência ao Evangelho, obediência à Escritura Sagrada. Gabinete pastoral é muito interessante, né? As pessoas me ligam, mandam uma mensagem, pastor, eu gostaria de marcar uma hora com o senhor, eu estou frequentando a igreja, já sou membro há pouco tempo, e aí ele me traz um problema familiar, ou traz um problema financeiro, ore por mim porque eu estou passando um problema nos meus negócios, né? Nós oramos a respeito disso aqui, alguma luta na vida profissional. E aí eu pergunto, mas como é que está o seu casamento? Não, pastor, meu casamento não. Do meu casamento cuido eu. Eu vim aqui para falar de oração para a minha vida financeira, para os meus negócios. Ou seja, parece que esse cristianismo de beira da praia, ele permite que a gente circunscreva, que a gente restrinja a fé aos cânticos de hinos, à escuta de sermões e aos pedidos de oração para que a gente prospere financeiramente. Mas o Senhor quer lidar com todas as áreas da nossa vida. A forma como a gente ganha e gasta dinheiro precisa passar pelo crivo do Evangelho e do discipulado. A forma como eu trato a minha esposa e os meus filhos precisa ter aderência à minha confissão do credo e às minhas doxologias, os meus louvores no domingo. Obediência. Enquanto eu for simpatizante da causa de Cristo e da igreja, emprestar barco para Jesus, mas guardar algumas áreas. Por que eu digo isso? Porque ele disse assim, a resposta dele, mestre, o senhor está falando para eu, eu não entendi. O senhor estava falando sobre o reino de Deus, o senhor estava falando de coisas espirituais, o senhor está falando de coisas belas, recontando a história de Abraão, Isaac e Jacó, estou achando bacana. Agora, por favor, Senhor, não se envolva com os meus negócios. Não se envolva com a minha vida de pescador. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou pescador, você é filho do carpinteiro. Continue na carpintaria e deixa eu continuar com a pesca. O que um carpinteiro tem a ver com um pescador? O que um mestre da lei, o que um rabi tem a ver com a minha vida profissional? Pois bem, o cristianismo envolve todas as áreas da nossa vida. Jesus tem algo a dizer para você quanto à sua vida profissional. Aliás, a tua vida profissional tem que ser para a glória de Deus, amém ou não? Vida toda é para a glória de Deus, ou nada é para a glória de Deus. No Antigo Testamento não havia a palavra espiritual em hebraico como adjetivo. Culto espiritual, né? Tarefa espiritual. Essa dicotomia que estabelecemos hoje, né? Congregar é espiritual, jogar bola, né?
investir na bolsa de valores. Sabe essa dicotomia, essa separação? Isso é um pensamento estranho para o judeu do Antigo Testamento, para o hebreu. Estranho para Jesus. Pedro, eu tenho algo a dizer sobre a sua vida profissional. E o que eu tenho a dizer sobre a sua vida profissional, sobre a sua atividade profissional, econômica, sua pescaria, é muito mais do que a sua pescaria. Na verdade, eu vou usar a sua pescaria, o seu conhecimento como... E ele diz, o texto diz que ele tinha um negócio. Era Pedro e Tiago e João.com.is, Israel, né? Pesqueiros Limitada. Eles faziam curso no Sebrae. Era uma pequena empresa, grande negócio. Ele tinha sócios, o texto diz que ele tinha sócio. Ele era um rapaz, ele era um empreendedor. Ele era um empreendedor. E aí aparece esse rabi querendo dizer como é que ele pesca. E se o Senhor começasse hoje de manhã e a partir de hoje dizer como é que você vai pescar? Como é que você vai cursar a sua universidade, a sua faculdade? Como é que você vai gerir o seu consultório? Como é que você vai administrar a sua loja? O cristianismo de beira da praia não concebe isso. Não concebe, pastor. Pastor Gerson, eu vim aqui para falar, para pedir oração. Não vem falar da minha família não, porque da minha família cuido eu. Desculpa. Beira da Praia Futebol Clube. Mas mesmo assim, algo perturbado, algo incomodado, ele obedece. Obediência, ouça essa proposição, essa afirmação. A obediência é o único requisito para fazermos a transposição da beira da praia para as águas profundas do discipulado e da vida com Deus. Ele obedece. E quando ele obedece, o verso 6 nos diz que eles pegam tal quantidade de peixes que as redes começam a rasgar-se. Então eles fazem sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando a gente sai da beira da praia, da religião, e vai para as águas profundas do discipulado e da obediência ao Cristo, a nossa vida começa a ter tanta bênção que a gente tem que compartilhar com os outros. Aí você já não precisa ser pastor ordenado, ter cursado o seminário teológico, para, no trabalho, aconselhar alguém. Você não precisa. Puxa, você está passando um problema no seu casamento, você está numa situação de quase divórcio. Espera aí, eu vou te passar o WhatsApp do meu pastor, do presbítero lá do meu conselho. Não, você mesmo. Você tem peixe. Você tem peixe. Você tem conteúdo redentor, salvífico, evangélico. O evangelho transborda. A graça transborda no barco da sua existência. Você tem o que partilhar. Mas só quando você vai para as águas profundas. Na beira da praia você não tem nada para oferecer para as pessoas. E eu também não. Nós não temos nada a oferecer se vivermos um cristianismo de beira da praia. E ainda há mais coisas lindas nesse texto. O reverendo Tim Keller diz que um texto como esse tem pelo menos 30 verdades bíblicas. Eu vou ficar só com mais 7 aqui para não cansar vocês. Baixar um pouquinho a ansiedade dos irmãos, né? Você fala, terceiro lugar, você anuncia que são 7, puxa, já passou meia hora, né? Ontem eu disse que quando você conhece o pregador, a primeira vez dá um medinho, né? Você fala, será que vai demorar? Né? Mas eu gosto do pensamento do Rui Barbosa. Ele dizia, sê breve e agradarás. Se você não agradou pela densidade profética do sermão, você agrada porque foi rápido. Então, fechando a minha digressão aqui, mas olha que texto calvinista, olha que texto reformado. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Na abertura das Institutas, o reformador da igreja, João Calvino, citando Agostinho, diz que o verdadeiro conhecimento é conhecer a Deus e conhecermos a nós mesmos. Esta é a conversão. Quando ele viu que Jesus era de fato Cristo, ele se prostra e diz, afasta-te de mim, Senhor.
porque eu te admirava da beira da praia. Agora, depois de ir para as águas profundas, eu vejo que o Senhor é o Messias. Ele se confessa pecador, ele confessa que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, era o próprio Cristo. A conversão, um grande milagre. Estamos começando uma série sobre os milagres de Jesus na nossa comunidade, na nossa igreja. Mas o grande milagre é o milagre da conversão do coração. Eu estava pregando lá na Baixada Fluminense com o querido pastor Ricardo Narciso, que me contou a história da sua conversão. Família todinha de religião afro-brasileira, família todinha no candomblé, e com todo respeito à religião afro-brasileira, mas ele disse que o Senhor o chamou e ele respondeu ao chamado do Senhor. A família até hoje não entende como é possível alguém que lá nos cultos afros era capaz de ver as entidades, os demônios que se manifestavam nas pessoas. Ele conseguia ver. Mas o Senhor viu onde ele estava e o chamou para si, para a salvação. E eles o respeitam hoje, a família inteira o respeita, porque viu o milagre da conversão. Milagre da conversão. Senhor, eu sou pecador, só o Senhor é Deus. Por último, finalmente, quando a gente sai da beira da praia, quando a gente sai dessa atitude passiva de assistir cultos, né, de receber ou de criticar. Quanto tempo eu passei assim, criticando, só recebendo? Até que eu resolvi sair da beira da praia, obedecer ao Senhor. E já fazem 30 anos, por exemplo, que eu venho trabalhando para um culto que seja bíblico, que tenha conteúdos de música brasileira, da nossa cultura, redimida. Porque sim, o Brasil é de Cristo. Não da igreja evangélica, mas de Cristo. O universo pertence ao Senhor. Né? Grande milagre, a grande bênção, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso aparece no texto em que Jesus diz para ele assim: não temas, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você está tão extasiado com esse barco cheio de salmão, pastor, é num lago. Ué, mas para ser milagre mesmo, pode? Por que não? Não, o texto não diz de salmão, né? Mas poderia. O Senhor transforma água em vinho, pode transformar piaba em salmão. Você está brincando? Você está achando que eu estou brincando? Eu não sei os peixes que estavam ali, mas eram muitos peixes, de grande porte. Todo mundo extasiado, os barcos cheios, coisa linda. O Senhor sendo glorificado, e Ele diz: isso não é nada, isso não é nada, isso é uma metáfora do que eu vou fazer contigo, Simão, porque você resolveu me obedecer e sair da beira da praia, do seu desânimo, da sua autocomiseração, da sua falta de fé, da sua murmuração, do seu comodismo, de tanta coisa medíocre, superficial que nos chama o tempo todo, né? O tempo todo nós somos chamados para a mediocridade. O tempo todo nós somos convidados pelo neon da superficialidade. Mas quando ouvimos a voz do nosso Senhor, que nos convida a irmos para as águas profundas dos seus propósitos para a nossa vida, nós vamos experimentar o que Ele tem para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. O mérito está nele que nos chama. O mérito não estava no Simão. Não foi a habilidade de Simão que o fez um pescador extraordinário naquele dia, naquela ocasião. Mas foi a obediência e foi a ação do próprio Cristo. O Evangelho é a mensagem de que não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Amém? O Evangelho é a mensagem de que não há nada que eu faça para Deus deixar de me amar. Não é uma boa notícia? Não é? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é a mensagem de que eu sou
pior do que eu acredito. Porque no fundo eu me acho, né? Tem gente que faz a barba cantando grandioso és tu. Grandioso és tu. Eu sei, você sabe que no fundo a gente se acha, né? A gente acha que a gente merece, né? Todos éramos inimigos de Deus, conforme o pastor orou, não éramos nada, e hoje somos filhos do seu amor. Nós somos piores. Eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino. Amém. Receba a mensagem do Evangelho nessa manhã e que ela edifique a sua vida. Vamos sair da beira da praia? Vamos para as águas profundas da oração, da leitura das Escrituras, do serviço, um coração voluntário, conquanto em muitos momentos seja sacrificial, em prol do crescimento do reino de Deus, da Igreja de Cristo. Vamos, irmãos, vamos vestir a camisa daqueles que vão para as águas profundas e vamos nos despedir mais e mais desse pastiche, dessa caricatura de vida cristã que é vivida na beira da praia da nossa religiosidade. Deus nos abençoe em Cristo Jesus hoje e eternamente. Amém.